Bom dia, irmãos. Nós vamos aqui, trazer mais um estudo, sequência das bem-aventuranças. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Meus irmãos, esse texto é tão rico que eu acho que não vai dar para falar sobre esses dois versículos hoje. Nós vamos fazer o possível. Se não der, vai ficar um pouco para trás, Vai pesquisando, vai olhando. São os versículos muito ricos. Eu também quero pedir, antes de eu dar início aqui, eu pedi dois irmãos para ler texto para mim aqui, que é o Islane e o Elias. No momento eu vou pedir a colaboração do diácono para estar levando o microfone até lá, para não ficar aquele vácuo ali na internet, Nós também queremos saudar aqueles que estão na internet, Deus esteja abençoando a vida de cada um. Então, vamos fazer essa leitura em conjunto. Mateus capítulo 5, versículo 7 e 8. Leiamos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Nós, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua Palavra. E sabemos que a Tua Palavra, ó Pai, tem falado aos nossos corações. Que nós, ó Pai, em nome de Jesus, podemos pôr em prática aquilo que temos ouvido no nosso dia a dia. Porque a igreja só pode crescer, nós só podemos crescer se nós colocar em prática aquilo que nós temos aprendendo na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Me usa, ó Pai, como instrumento nas mãos do Senhor. Tem misericórdia de mim, fale, pecador. Esconde, ó Pai, atrás da cruz de Cristo e me usa como instrumento nas mãos do Senhor. E abençoa toda a igreja e todos aqueles que estão nos ouvindo através da internet, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós vamos falar primeiro sobre bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma coisa que nós vamos observar aí logo de cara, os 4 primeiros versículos, os 4 primeiros bem-aventuranças, tratam da nossa relação diante de Deus. Se você for olhar aí, se você prestar bem atenção aí, você vai observar isso aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em sequência, os 4 versículos. Esta fala da nossa ação diante dos homens. Esse que nós lemos. Essa progride e avança, para a questão do fazer. Essa, além de nós ter um compromisso com Deus, esse tem um compromisso com nós, com cada um de nós e com o nosso próximo. Ou seja, trata-se da nossa... ela progride, ou seja, avança para a questão do fazer. Bem-aventurados misericordiosos. Se você não for misericordioso, você não está avançando, você não está fazendo. Então, as primeiras tratam da questão do ser. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem o faz, quem faz, Aí vem aqui aquele versículo, a fé sem obras é morta. Então, nós temos que ser misericordiosos, não é se eu ou você quiser ser misericordioso, nós temos o dever de ser misericordioso, porque aquele que conhece Jesus como Senhor de sua vida, ele tem que ter essa prática da misericórdia, A fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, você fala que tem fé, mas não pratica esse mandamento, a fé sem obra é morta. Vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra, não é verdade? A gente, às vezes, até tem hora que quer ajudar alguém. A gente passa perto de alguém que está ali caído, você não sabe o que está acontecendo, se está
está passando mal, se está bêbado, às vezes a gente faz igual o bom samaritano lá, né? Ou faz igual os judeus lá, né? E os levitas, passamos de lado. Mas tem uma questão também. A gente, às vezes, quando a gente tenta, procura ajudar, a pessoa está bêbada, né? Sai para lá, não quero que você mexa comigo, não. Mas a gente tem que procurar fazer alguma coisa, né? Vivemos um tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. Eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Então, os judeus eram da mesma forma dos romanos. E nós não podemos ser da mesma forma do mundo. Nós temos que praticar isso. Hoje pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar. Nós temos isso também, né? Ah, não, a pessoa vai nos explorar, vai estar sempre folgando para o nosso lado, né? E outra coisa também, o versículo fala, a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De quem? Se você for misericordioso, é a mesma coisa da oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu, me perdoa, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente quer que Deus nos perdoa. E aqui é a mesma coisa, a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Se você for misericordioso, você vai ser recompensado por isso. Se o misericordioso é abençoado, há uma maldição para aquele que não exerce misericórdia. Eu não sei se foi o Elisa ou a Eslânia, mas Salmo 109, 6 a 16. Quem encontrou, vou pedir o diácono para chegar o microfone ali, para que fica bem claro. Não é eu que estou falando, né? Quem é abençoado se a misericórdia, o misericordioso é abençoado, há uma maldição para aquele que não exerce misericórdia. Vamos ler. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tido como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-nos os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Então nós podemos observar aqui que não é eu que estou falando, né? O texto lá, é a Sagrada Escritura que está falando, né? Se ela é a nossa única regra de fé e prática, ela usou duas vezes aí, usar sem misericórdia para com aquele que não é misericordioso. O conceito bíblico de misericórdia, né? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, né? É condoer com ele, né? Vamos dizer assim, é estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor, ou para chorar com ele, ou para interceder por ele, ou para estar ali socorrendo ele, né? Então, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus, né? Jesus, ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou nos leprosos, ele fez com que o solitário se sentisse amado, ele consolou os aflitos, perdoou os que havia caído em pecado, né? Então tem muita coisa aqui que Jesus fez que é o exemplo maior. E nós também podemos fazer. Não posso ajudar, mas pode, né?
Olha para você ver, o solitário se sinta amado. Eu quando eu trabalhava com táxi, agora praticamente não estou trabalhando, faço uma ou outra corrida, mas tinha uma mulher no Teixeira Dias que ela deixou de viajar uma vez, que ela queria viajar comigo. Aí as pessoas falam que os idosos muitas vezes não gostam dos mais novos, né? Apesar que eu não sou jovem, né? Mas trata eles bem, dá atenção para eles, para você ver se você não tem o seu carinho, né? É a mesma coisa das crianças, né? Acho que eu falei aqui na quarta-feira passada, mas eu vou lá em Betinho e fico brincando com meu sobrinho lá. Aí a mãe dele chegou perto de mim e falou assim: mas toda criança gosta de você. Eu falei: não, criança gosta que brinca com ela. Se você brincar com ela, ela gosta de você. E infelizmente lá não acontece isso, né? Na família. Então, vamos praticar isso, né? Se nós formos solitários e se sentir, ele fez com que o solitário se sentisse amado. Ele consolou os aflitos, né? A pessoa está lá passando por dificuldade, a gente tem que ir lá orar com ela, conversar com ela. O apóstolo Paulo disse que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá em vez de um favor que fazemos às pessoas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, de versículo de 1 a 15. Eu acho que não é esse versículo, mas esse texto é o que nosso irmão Elias vai ler. Vou pedir o Diaco para levar o microfone até lá. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aí. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Aí o texto foi lido, né? O que o apóstolo Paulo está falando aí, né? Ele está falando que é um privilégio. É um privilégio. É por isso que está falando assim. O apóstolo Paulo diz que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá, em vez de um favor que fazemos às pessoas. É por isso que tem aquele versículo, né? Bem-aventurado aqui, é mais bem-aventurado aqui do que aquele que dá, do que aquele que recebe. Vamos falar sobre a fonte da misericórdia. Quem que é a fonte da misericórdia? Jesus. A fonte da misericórdia é Jesus. É nascer de novo, né? É nascer de novo. E às vezes, né, a gente está dentro da igreja, às vezes a gente frequenta a igreja, mas precisa de nascer de novo. Como Nicodemos, né? Importa-vos nascer de novo. Por natureza, o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer misericórdia. Então, o homem por si mesmo, né, ele não pode fazer isso. Tem vários tipos de misericórdia. Vamos citar aqui alguns. Chorando por elas. Agostinho dizia que se chamarmos pelo corpo morto, se chorarmos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se distanciou de Deus. Então, as institutas de Calvino, uma dessas institutas é essa palavra aqui. Às vezes ele chega e chora, tem que chorar mesmo, né? Chorar é com os que choram. Mas, se a gente chora pela alma que já partiu, a pessoa não está ali mais, imagina para aquelas que afastaram da presença de Deus, né? Eu acredito que o filho pródigo, o pai dele ficou chorando até a volta dele ali, né? Pela alma que foi, né?
advertindo os pecadores a tenebrosa condições em que se encontra em seus pecados, é um profundo ato de misericórdia. Está lá em Judas, versículo 23. Então, você advertindo os pecadores a tenebrosa condição em que se encontra em seus pecados, é um profundo ato de misericórdia. Porque às vezes o pecador está caminhando a passos largos, né, para a perdição, e ninguém chega lá para advertir. Então nós temos que advertir. Sobre o primeiro versículo, né, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ver aqui algumas aplicações nesse versículo, que dá para nós aprender nessa manhã e praticar nessa manhã, na nossa caminhada. Devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos, né? Porque não adianta você chegar, quando a pessoa, isso acontecia muito lá em casa, graças a Deus acabou, mas às vezes você chega e conta um caso que aconteceu, e você precisando você está ferido, precisando de um apoio, né? Isso acontece muito na família, por isso que nós vamos destacar isso aqui, né? Às vezes o marido chega, conta uma coisa, ou a esposa chega e fala alguma coisa, esperando receber uma palavra de consolo, aí o que o chicote come, não é verdade? Então, devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Os escribas arrastaram uma mulher e jogaram aos pés de Jesus. O que Jesus fez? Jesus a perdoou, né? Os escribas, o que eles fizeram? Né? Queria que Jesus condenasse. Jesus a perdoou. O samaritano pegou o judeu caído. Isso também é misericórdia. Perdoar e ser misericordioso, quem não perdoa, não pode ofertar. Eu que estou falando também não, é a Bíblia. Não pode adorar, não tem paz. Tiago capítulo 2, versículo 13. Então, perdoar e ser misericordioso. Quem não perdoa, perdoar é ser misericordioso. Quem não perdoa, não pode ofertar, não pode adorar, não tem paz. Salmo 41, versículo 1 e 3. 1 a 3. Diz o seguinte: bem-aventurados o que acode o necessitado, o Senhor livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença, e lhe afofa a cama. As promessas, que maravilha. Quem não quer essas promessas na sua vida? Às vezes nós queremos, né? Mas nós temos também que pôr em prática aquilo que nós não só cremos, falamos, mas nós temos que colocar em prática. Razões para ser misericordioso, Lucas 6, 36 diz, né? Jesus falando, sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Miqueias 7,18. Deus se deleita na misericórdia. Deus se deleita na misericórdia. Salmo 145, versículo 9. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Quer refletir Deus em sua vida? Demonstre misericórdia. Atos 10, versículo 7. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Todo mundo já viu me contar, né, que quando a pessoa foi pintar a igreja, o mais difícil que era para limpar a igreja eram as orações que estavam agarradas no teto. Então, aqui fala, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Salmo 41, versículo 1. Eu já li esse versículo, né? Bem-aventurado aquele que acode o necessitado.
Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Ele não fica devendo para você, não. E esse lhe paga o benefício. E em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, 35, o que nós esperamos um dia, quando Jesus voltar, ou quando nós fechar os nossos olhos aqui, é a palavra que está escrita lá: vinde bendito meu Pai. Todos nós que estamos aqui esperamos ouvir essa palavra: vinde bendito meu Pai. Mas aí o texto continua, né? Porque eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste de beber, né? Então, e aqueles que não agir dessa maneira, aquele que não ser misericordioso, vai ouvir outra palavra: apartai-vos de mim. Versículo 8 do texto: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Este é o alvo final da vida: ver a Deus. Final do versículo: verão a Deus. Então, no final da nossa vida, nós queremos ter esse privilégio, essa alegria incomensurável de ver a Deus. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros ou coração limpos. Quando o Ricardo fez a oração aqui, né, na oração dele deu para observar isso. Somos pecadores, mas é de coração, né? Porque nós temos que reconhecer que nós, sem Deus, nós não somos nada, né? Vamos ver este versículo a partir de suas expressões, né? E tem algumas expressões aí que é: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Onde a pureza deve ser cultivada, né? Aí Mateus 12, 34 responde, né? A boca fala, o coração está cheio. A boca fala, o coração está cheio. Isso não é fácil, meus irmãos. Não tem ninguém falando aqui que isso é fácil, não. Você já andou descalço na roça e deu um tropicão numa pedra lá que chegou a arrancar a cabeça do dedo? Né? Então, mas isso é possível quando você põe na sua cabeça, né? Quando você começa a pôr isso em prática. É difícil, mas você vai crescer nesse requisito, né? Reclamar, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de falar muito, que às vezes a gente reclama, e eu, né, que herdei isso da minha mãe, reclamar demais. Mas graças a Deus, um dia eu comecei a pedir a Deus, estou pedindo a Deus e eu tenho melhorado, né? Não vou ser perfeito, mas tenho melhorado. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu: porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Está em Mateus 15, 19. Agora, outra coisa: é um erro pensar que o mal está no meio ambiente. É por isso que a boca fala, o coração está cheio. Não depende do ambiente que você está. Porque Adão caiu aonde? Adão caiu no paraíso. Adão caiu no paraíso. E você pode estar no lugar perfeito, mas o inimigo também pode estar lá. Dizem, né? Muita gente já comentaram sobre isso, que o primeiro a entrar na igreja é o nosso inimigo, para tentar tirar a nossa atenção daquilo que nós vamos procurar aprender naquele momento. Cuidado, o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Aqui eu peguei até do Hernanes Dias Lopes. Algumas pessoas tratam seus pecados como Joquebede tratou seu filho Moisés. Não é que ela fez errado, mas às vezes a gente trata o pecado dessa forma. Como que ela tratou? Esconderam seus pecados no cesto,
né? Às vezes nós, não é que ela escondeu o pecado dela, né? Só um exemplo. Nós às vezes escondemos nosso pecado aonde? No coração, né? Deixa por um momento, mas fica de olho nele, como Joquebede ficou, né? Deixou lá na água, lá, mas ficou de olho nele. Nós deixamos nosso pecado aqui no canto do coração, mas ficamos de olho nele, né? Bom, e qualquer coisinha nós pecamos, né? Porque nós ficamos de olho nele, aí a carne age, nós pecamos. Busca seus pecados para alimentar. Aí, busca seus pecados, como Joquebede buscou Moisés para alimentar, né? Aí, muitas vezes a gente pega esse pecado para nos alimentar. Então nós temos que constantemente ter um coração quebrantado e pedir a Deus que tira qualquer coisa que não presta da nossa mente, do nosso coração, né? E isso só Deus, através da misericórdia dele. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. No caso lá dos fariseus, né? Deus vê o coração. Não adianta. É melhor você confessar para a igreja, é melhor você confessar para Deus, do que você deixar escondidinho no seu coração. Porque Deus vê o coração. Lá em Apocalipse fala que o olho dele é como chama de fogo. Não passa nada despercebido. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantiveram uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Mateus 23, versículo 25. O coração é a morada de Deus. Isaías 57, 15 diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também no contrito e abatido de espírito. Ele está no céu, mas está aqui em nosso coração, porque ele habita no coração contrito e quebrantado, um coração abatido, contrito e abatido. Efésios 3,17 diz: e assim habite Cristo em nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele habita, mas tem essas condições, né? Arraigados e alicerçados em amor. Sinais de um coração puro. O caso de Ana, por exemplo, né? Coração puro. E quando o profeta passou lá, pensou que ela estava embriagada. Mas ela falou: não, eu estou aqui chorando diante do Senhor. Eu estou aqui clamando aquele que pode me socorrer, aquele que pode ouvir a minha oração e aquele que pode responder a minha oração. Então, Deus ama um coração quebrantado. Não um coração dividido, como em Oséias capítulo 10, versículo 2, parte A. O seu coração é falso, por isso serão culpados. Um coração puro evita a aparência do mal. Uma vez eu tinha uma pessoa falando o seguinte: não, eu estou passando ali, tem uma secretária dando bola para mim, mas eu sou o cara, eu sou forte. Não caia nessa armadilha, né? Nós somos fracos e nosso coração é enganoso. É Deus que tem misericórdia de nós, então fuja da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses também 5, 22 fala: abstende-vos de toda forma do mal. Então, afasta de todo mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus. 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Nós vemos aí a primeira pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe só apenas em Deus. 5 tipos que a Bíblia nos explica, né? Nos coloca. Deus é puro, é santo. A pureza criada antes da queda, né? Tanto os anjos como os seres humanos nasceram puros, caíram, né? Pecaram depois. Isso que a Bíblia nos diz lá, né? Pureza final, no fim dos tempos, todos os salvos serão totalmente puros, serão igual ao nosso irmão Jesus Cristo. Então, todos serão. 4,
Pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, atribuído pela justiça de Cristo. Por isso que tem que haver versículo, sede santo, porque eu sou santo. Então, essa aí não é posicional, é Cristo que te dá, é Ele que te garante, né? Eu já falei isso aqui uma vez, volto a falar, né? Um soldado, policial, né, soldado, ele não pode dar voz de prisão para um sargento. Então, o soldado não pode prender o sargento, mas ele pode dar voz de prisão ao soldado, ao sargento, em nome do seu comandante. Então, ele não pode falar, você está preso em nome da lei, mas ele pode falar, em nome do meu comandante, você está preso. Então, em Cristo, nós somos justificados. E quinta, pureza prática. É aquela que nós temos que colocar em prática. É o estudo dessa manhã aqui, né? Agora somos desafiados por Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então agora que nós temos que ver isso aí na prática, né? Teve um dia disso aí que tem um pastor aí que eu não vou falar nome, porque inclusive eu nem gosto muito de ouvir mensagem dele, mas às vezes a gente ouve alguma coisa e ele falou uma coisa lá que essa, como diz o outro, eu bati palma. É o seguinte, nós sabemos, nós conhecemos, só falta praticar. Ele deu um conselho para um rapaz sobre o homem, com a mulher dele. Aí perguntou, você pratica isso aqui que está escrito na Bíblia? Não. Então, pratica isso aqui, vamos ver o que vai dar. Aí ele chegou perto do pastor depois, ô pastor, mas o senhor me ajudou demais, o senhor é o cara, sei que tem. Não. É você que é o cara, porque você praticou aquilo que a Bíblia está te mandando você praticar. Né? E às vezes nós queremos receber de Deus, mas cadê a prática? Então, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O sentido bíblico da palavra pureza tem vários versículos, vamos destacar 4 aqui. Era usada para designar a roupa suja da que foi lavada. Era usado para designar o trigo que foi separado da sua palha. Então você tem que ser trigo. Não adianta você querer ser as duas coisas, ou estar no meio das duas coisas, ou participando das duas coisas. Era usado para descrever o vinho e o leite que não havia sido adulterado. Se você pegar, pôr água no leite e querer fazer o queijo com leite, não vai dar certo. Se você quiser falar do amor de Deus para uma pessoa sem praticar aquilo que você fala, não vai dar certo. Não vai dar certo. Era usado para o ouro puro, sem escória, ouro refinado. Como ter um coração puro? João capítulo 15, versículo 3 nos dá a receita. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, só a palavra pode limpar e deixar puro o nosso coração. Só essa palavra aqui. Né? E só essa palavra converte, transforma. João 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. Banhando-nos nas lágrimas do arrependimento, como fez Pedro. Pedro, o que ele fez a princípio, né? Queria ser ele, né? Eu não vou fazer, não vou te negar, né? Às vezes, se a gente pensar em fazer isso, achar que é bom, nós vamos cair, não na terceiro canto do galo, mas no primeiro canto do galo. Então, banhados nas lágrimas do arrependimento, como fez Pedro, né? Quando chegou perto dele, tu me amas?
Tu me amas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Né? Purificando-nos no sangue de Cristo. João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A gloriosa recompensa de ter um coração puro. Qual que é a gloriosa recompensa que o versículo está falando aí? Verão a Deus. Verão a Deus. Ver a Deus como Ele é. Agora vemos Deus pela fé. Agora vimos nas obras de Cristo, da criação, vimos, mas então veremos face a face. Agora nós vemos pela fé naquilo que Ele criou. Criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há. Mas um dia veremos face a face. Aquele versículo, aquele capítulo de Jó, capítulo 19, aquilo é maravilhoso. Eu vou até voltar aqui para ler. Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim me levantará sobre a terra. Então eu sei que o meu Redentor vive, e Ele me levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, a minha carne verei a Deus. Voluei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Da saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, os meus olhos verão e não outros. Esses olhos, como diz aí o ditado, né, que a própria terra há de comer, vai ver o nosso Deus como Ele é. Nossa visão de Deus no céu será visão transparente. Agora vemos como espelho, obscuramente. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Né? Agora nós vemos pela fé, mas obscuramente, como diz lá o texto. Mas nós vamos ver um dia transparente. Transparente, nós vamos ver o nosso Deus. Nossa visão de Deus será transformadora, porque seremos transformados e seremos como Ele. Né? Quando Ele descer na nuvem, vai ser transformadora. Num piscar de olho, nosso corpo será transformado. E nós vamos ser como Ele é. Nossa visão de Deus será uma visão de profunda alegria. João, lá em Apocalipse, fala que não teve jeito de contemplar, né? E ele ficou assim, extasiado, não pôde descrever aquilo que ele viu, né? Nossa visão de Deus será uma visão profunda de alegria. Atos 2, 28 fala: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me de alegria na tua presença. Só a presença de Jesus. Nossa visão de Deus será uma visão gloriosa, será uma visão bendita, onde está lá em Mateus 25, 21, entra no gozo do teu Senhor. Será uma visão gloriosa. Salmos 16, versículo 11, na presença de Deus tem plenitude de alegria. Eu estava ouvindo o presidente do Supremo Concílio, uma mensagem que ele deixou no Facebook. Então ele falou lá que ele chegou a despedir da filha dele, mas em momento nenhum ele sentiu tristeza no seu coração. Então, ele sentia que plenitude de alegria, porque sabia em quem ele tem crido. E nós temos que ter certeza de quem nós temos crido. Nossa visão de Deus será uma visão
que jamais perde o encanto. Então nunca vai esgotar, é a palavra de Deus que fala isso. É como o filho pródigo, né? Ele voltou, e quando ele teve já a visão lá quando ele caiu em si, já foi aquela visão que, né? Mas o pai recebeu, e ali ele achou que ele ia ser tratado como um dos trabalhadores do pai dele, né? Vou pedir para ser como os trabalhadores. Mas chegou lá e não soube. Se fosse para ele falar depois, o que é que o pai dele fez com ele? Ele fala assim, eu não sei expressar, eu só quero agradecer. Não é isso que a gente fala? Eu quero ser só grato a Deus, eu só quero te agradecer por isso, né? O pai que vai ao encontro, recebe, põe um anel no dedo, dá roupa, faz um banquete, e isso vai ser assim, eternamente, né? Nossa visão de Deus será uma visão que jamais perde o encanto. Tem um hino que fala, tem um cântico do Inário que fala sobre isso, né? Dia glorioso será. A nossa visão de Deus será uma visão repentina, quando logo fechar os olhos aqui e abri-lo-emos na glória. Então, eu já falei, né? Um piscar de olhos. A hora que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós estamos na glória. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, para que realmente nós possamos um dia ver a glória de Deus. E só os limpos de coração verão a Deus. Tem um salmo que fala o seguinte: quem entrará no teu gozo? Quem for, aí fala, continua, quem for limpo de coração, aquele que não age com falsidade. Que Deus seja digno de nos abençoar, e que essa palavra aqui exposta nessa manhã possa ficar intercalada em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, encerrando o trabalho aqui nessa manhã, e que logo mais possamos estar aqui juntos, unidos, para louvar e adorar o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pelo estudo feito. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, mesmo eu falho, pecador, o Senhor tem me usado. Obrigado, porque eu também, ó Pai, eu quero e desejo, ó Pai, ardentemente trabalhar na obra do Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que nós somos incapazes, mas que o Senhor possa estar nos capacitando para ser, ó Pai, usado pelo Senhor. Obrigado por cada um irmão aqui que compareceu aqui nessa manhã. Obrigado por aqueles que estão ouvindo na live. Abençoa o nosso pastor que está de férias, família. Cobre cada um de nós com a tua mão de poder. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Pai, uma tarde gostosa de descanso, para logo mais estarmos aqui, ó Pai, para juntos estar louvando e adorando esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória, de todo o louvor. Nós te louvamos e te adoramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém.